Então vamos começar aqui essa unidade 4, onde a gente vai estudar esse conceito importante de esperança matemática para variáveis aleatórias. Então a gente vai apresentar primeiro o conceito para as variáveis aleatórias simples, discutir algumas propriedades básicas, né, nesse caso mesmo de variáveis aleatórias simples. Depois definir esperança para variáveis aleatórias não negativas e discutir o teorema da convergência monótona, que a gente vai abreviar muito assim, TCM. Então é extremamente importante esse resultado. Aqui vão ter exercícios, como sempre, para vocês complementarem o estudo e a referência aqui, principalmente aqui o Barry James. Esse assunto vai ser abordado de uma maneira um pouco diferente do que está no Barry James, porque eu acredito que nesse nível é necessário fazer assim. Então a gente vai, como sempre, tratar o assunto de um nível um pouco mais abstrato, para que as propriedades que a gente vai estudar sejam discutidas, né, no seu nível mais geral. Então, esse assunto, geralmente nos cursos mais básicos de probabilidade, ele é introduzido de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, se define a esperança de uma variável aleatória discreta, simplesmente dizendo como que se calcula, se dá a fórmula que calcula. Então essa é a definição, é essa, quando você está falando de esperança, variável aleatória discreta, simplesmente dá a fórmula em que a esperança é calculada, mas não define exatamente o que é a esperança no caso geral. Aí depois também define a esperança de variável aleatória contínua também dando uma fórmula, como que se calcula. Então, na verdade, a definição nesses cursos mais básicos é apresentada simplesmente apresentando a fórmula que se calcula. Mas existem muitas outras situações, como vocês devem ter percebido nos vídeos anteriores, não existe só variável aleatória discreta e contínua, existem várias. Existem as mistas, existem as singulares, que apesar de serem muito raras, mas também precisam ser contempladas no estudo. Então, a gente vai tratar da abordagem mais abstrata para que as coisas que a gente vai precisar, as propriedades, os resultados, sejam válidos em qualquer situação, independente se variável aleatória discreta, contínua, singular ou mista, eles vão ser válidos em qualquer situação. Então, é uma abordagem bem mais teórica, mas que vale a pena ser estudada nesse caso. E como sempre, alguns resultados que são excessivamente técnicos, não que eu digo são para os objetivos dessa disciplina são técnicos demais, a gente pode postergar a demonstração ou simplesmente não precisar estudar a demonstração, tá? Então essa é a ideia geral que a gente vai estudar esse tópico. Então, esperança matemática. Eu começo recomendando que vocês revisem os seguintes tópicos que foi estudado em vídeos anteriores. Então, revisem os tópicos de função indicadora e algumas propriedades que eu indiquei, né? Estão no vídeo 3 da unidade 1. Então, quem não lembra, função indicadora e algumas propriedades, vocês devem revisar isso no vídeo 3 da unidade 1. Também função simples, aqui mais importante ainda a função simples, que está no vídeo 3 da unidade 2. Então vocês revisem esses vídeos como um todo, porque o que a gente estudou lá vai ser bastante utilizado aqui em vários momentos. Então lembrem-se que variável aleatória é função mensurável. Então, fora do contexto de probabilidade, você normalmente não fala variável aleatória, você fala função mensurável. Então, tudo que a gente viu nesses vídeos aqui, relativos à função indicadora, função simples, né, e várias outras propriedades, para funções mensuráveis, tudo se aplica à variável aleatória, porque variável aleatória é função mensurável, tá? Mas aí vamos especializar aqui nesse caso. Então, uma variável aleatória no espaço de probabilidade, ômega FP, ela é dita simples, né?
se vale essa representação. Então, se vocês revisarem em função simples, vocês vão ver que é a mesma definição, só trocando variável aleatória por função mensurável, tá? Então, a variável se escreve dessa forma, é uma somatória finita de números reais, então a índice K é número reais, indicadora de eventos AK, então AK eventos, com a condição de que esses eventos sejam disjuntos 2 a 2 e a união deles dá o espaço ômega todo. Então, lembrem-se também que essa notação aqui que eu coloco, união com essa bolinha no meio, é para indicar que os eventos são disjuntos 2 a 2. Então, se eu pego um evento AK, um evento AN aí com K diferente, um evento AM com K diferente de M, isso aqui é o vazio, tá? Então, se eu não mencionar nada, vocês devem lembrar de que essa união é sempre relativa a eventos disjuntos 2 a 2. Eu estou dizendo que a união de todos eles formam ômega. Então, esses eventos formam o que a gente chama uma partição do espaço ômega, tá? E aí uma observação importante aqui é vocês fazerem o seguinte, observem que se eu pegar um ponto qualquer do espaço amostral, eu vou calcular a função, né, x de ômega, então eu vou aplicar nessa indicadora, tá? Então esse ômega vai ter que estar em algum desses eventos, e apenas um deles, porque eles têm interseção vazia, né? Pegar dois eventos disjuntos, com índices distintos, a interseção entre eles é o vazio. Então, se eu pego um ponto amostral qualquer e aplico a função, ele vai ter que estar em algum evento, e significa dizer o quê? Que a indicadora dele nesse ponto ômega vale 1, nas outras todas valem 0, então vai dar exatamente o coeficiente AK. Então, ó, x de ômega é igual a AK somente se o ômega estiver nesse evento, ok? Então, se o ômega estiver nesse evento, o valor da variável vai ser AK, e reciprocamente, se o valor da variável nesse ponto for AK, então é porque o ômega está no ponto, está no evento AK. Então, uma observação importante, que aí a gente pode simplesmente representar esse evento como sendo essa condição aqui, ó. Tá? A gente pode dizer que o evento AK é o evento onde a variável x é igual ao valor AK, ok? Então, essa notação mais simplificada, ou então essa daqui, e aí a gente pode escrever quando for conveniente, né? Ao invés de escrever assim, um evento A índice K, quando for conveniente a gente pode escrever assim, ou de uma maneira mais prática isso daqui. Isso aqui é só para indicar que o evento que se está trabalhando é o evento onde a variável x é igual ao valor AK. Tá? Que é a mesma coisa aqui, só que a gente simplifica, porque isso aqui, desde que você entenda o que está acontecendo, isso aqui pode ser omitido. Tá? Isso aqui também diz o quê? Que a variável aleatória simples, a variável aleatória simples é, na verdade, uma variável aleatória discreta com um número finito de valores. Então, o conjunto dos valores possíveis da variável aí, no caso, são esses valores aí, A1 até a n. Então, isso aqui é o conjunto de valores possíveis. Então, uma variável aleatória simples é um caso de uma variável aleatória discreta que tem um número finito de valores possíveis. E esses eventos aqui são os eventos onde cada um dos valores possíveis ocorre. Bom, aí com isso a gente define a esperança matemática, né? Então, se eu tenho uma variável aleatória simples, né, dessa forma, se é uma variável aleatória simples, então a esperança de x, é definida desse jeito aqui. A notação que a gente vai usar para esperança de x. Então, alguns autores usam só isso daqui, é de x, né? É de x, vai ficar entendido que está se tratando da esperança. Geralmente eu evito essa notação, ou também ao invés de parênteses pode usar colchete, então a esperança de x entre colchetes, tá? A questão da notação não é importante, o importante é que você entenda o que está acontecendo. Quer dizer, é importante também, mas não é o crucial. Então a esperança de x é igual ao somatório dos coeficientes AK, a probabilidade de cada um dos eventos, tá? Simplesmente é definido assim. Então, eu vou fazer essa soma aqui, uma soma bem simples, uma soma finita. Então, se a variável ela se escreve assim, somatório dos K variando de 1 até n, somatório dos AK, a indicadora dos eventos A índice K,
Então, a esperança é esse valor vezes a probabilidade do evento, tá? Então, isso por definição, é a esperança. Então, em cursos mais elementares, a esperança sim é vista como sendo uma espécie de média ponderada, né? Onde os valores possíveis aqui estão sendo ponderados por essas probabilidades. Então, esses são os pesos, tá? Isso aqui é a definição, no caso, de esperança de variável aleatória simples. Se você usar essa observação, que o AK é esses eventos, então essa somatória pode ser escrita também como a probabilidade aqui. Essas probabilidades vocês podem escrever assim: probabilidade de x é igual ao AK, tá? Então, se no caso que você está tratando de variável aleatória simples, variável aleatória discreta com um número finito de valores possíveis, então a esperança da variável são os valores possíveis vezes as probabilidades desses valores possíveis. Então, que na verdade é a função de probabilidade. Você deve lembrar que isso aqui é a função de probabilidade. Então, o cálculo da esperança é esse somatório usando os valores possíveis vezes as probabilidades aí associadas à função de probabilidade, tá? Bom, esse teorema aqui eu estou colocando porque é uma observação. Então, a esperança está bem definida, né? O que quer dizer isso? Então, se eu tenho números reais, A índice 1, A índice N, e outros números reais, B índice 1, B índice M, então o N não precisa ser igual ao M. Então, tenho aqui dois conjuntos de números reais, né? Um com N elementos e outro com M elementos. E eu tenho também um conjunto de eventos, A índice 1, A índice N, B índice 1, B índice M. Então, eventos em F, tais que a união deles dá o espaço amostral. Então, eles são disjuntos 2 a 2, né? Tanto os A's quanto os B's. Eles são disjuntos 2 a 2 e a união de todos eles dá o espaço ômega. Com essa condição, né? E de modo que a variável ela possa ser escrita de duas maneiras diferentes. Uma considerando os eventos A índice K e os números A índice K, e outra considerando os eventos B índice I e os coeficientes B índice I. Aqui um somatório com N parcelas e aqui um somatório com M parcelas. Então isso pode perfeitamente acontecer. A variável aleatória é simples, mas ela ser escrita de maneiras diferentes, né? Duas maneiras, até mais maneiras diferentes. Então, o que você tem que observar é que essa definição aqui está falando que eu estou dizendo assim. Estou representando a variável aleatória assim. Mas e se por acaso eu representasse de outro jeito? Tá? Eu teria que trocar os coeficientes A pelos coeficientes B e os eventos A pelos eventos B. Então, e além do valor aqui, que também passaria a ser M. Então, teoricamente, é um somatório com parcelas diferentes. Mas será que vai dar o mesmo resultado? Então, tem que dar o mesmo resultado, senão essa coisa não fica bem definida. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. A esperança está bem definida. O que eu quero dizer com isso? É que o valor da esperança vai independer da representação que você der para a variável aleatória, né, como variável aleatória simples, usando seja qual forem os eventos e sejam quais foram os coeficientes, desde que eles satisfaçam essas condições, a representação da variável aleatória simples, né, não altera o valor da esperança. Então, isso significa dizer que a esperança está bem definida, tá? Então, verificar que essa esperança está bem definida é verificar que esse somatório aqui vai dar sempre o mesmo valor, ou seja, se eu tenho AX escrito assim ou assim, mas o somatório aqui desses valores dá o mesmo, que aí vai dar sempre o mesmo valor, que é, por definição, a esperança. Então, antes de prosseguir aqui, vamos ver aqui um esqueminha para a gente entender. Então, imagine que esse retângulo aqui, né, representa o conjunto, né, o espaço amostral ômega. Então, aqui, por exemplo, eu particionei o espaço amostral nesses 4 eventos verticais. Então, eu tenho um evento aqui A1, A2, A3 e A4, disjuntos 2 a 2, e a união deles dá o ômega. Então, eu particionei o ômega dessa forma. E aqui eu particionei o ômega de outra forma, digamos, nesses eventos horizontais, B1, B2, B3, nesses 3 eventos.
Então, considerando essa partição do espaço ômega, eu tenho essa representação para a variável aleatória simples, e considerando essa partição para o espaço ômega, eu tenho essa representação para a variável aleatória x, né? Agora, independente dessa representação, esses somatórios aqui tem que ser os mesmos valores, tá? Então, vamos para a prova. Então, primeiro observe o seguinte: para cada evento A índice K, se eu fizer a interseção do evento com o espaço todo, com o ômega, dá o próprio evento, claro, né? Porque o evento é um subconjunto do ômega. Só que esse ômega, ele é a união dos BIs. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, A índice K é igual a A índice K, interseção com a união dos BIs, a união de junta. E aí, usando propriedade de união e interseção, então eu passo aqui para dentro da união, como se fosse uma propriedade distributiva, né? E a questão de permanecer de juntos, né? De ser de juntos, permanece. Então, isso aqui vai ficar a união dessas interseções aqui, tá? Uma interseção dos AKs BI. O AK está fixado, você fixa um valor qualquer, e a união é que varia aqui de 1 até M. Então, isso vale para cada M, a interseção dos AKs BIs, tá? Então, essa união aqui vai ficar a união para cada K dos AKs BIs. Então, por exemplo, olhando aqui nessa figura, digamos que eu peguei o evento A1, tá? E aí eu fiz a interseção do evento A1 com o espaço todo, só que considerando essa partição. Então, quando eu faço isso, eu tenho essa partição aqui do evento A, do evento A1, tá? Então, o evento A1 é a união desses pedacinhos, é isso que está escrito aqui. Então, para o A1, para o A2, etc., para qualquer K. Então, o evento A1 é a união desses pedacinhos aqui. E a mesma coisa pode ser feita com cada BI. Então, o BI, ele é a interseção do BI com o ômega todo, mas o ômega todo eu uso essa partição dos As, uso a propriedade da interseção e vai dar isso para todo I. Então, é a mesma coisa que foi feito aqui com A, só que agora olhando para um I. Então, vou ter aqui A1B1, A2B1, A3B1, etc. Tá? Então, os pedacinhos que vão aparecer aqui, quando você juntar todos, vai dar o evento B1. Então, a gente tem isso. Além disso, para cada K e cada I, o que acontece? O ômega está na interseção somente se a variável x é o valor AK e o valor I. Então, como eu observei aqui, eu fiz essa observação, para cada ômega, então x de ômega é igual a AK somente se o ômega está no... O valor da variável é o número AK somente se o ponto amostral está no evento AK. Então, essa observação aqui que eu fiz, no evento AK, isso pode ser escrito assim. Então, eu tô aqui considerando isso, só que aqui eu estou dizendo, olhando para a interseção. Então, se o ômega está no AK, então quer dizer que a variável x é igual ao Azinho K. Se o ômega está no BI, então quer dizer que o valor x de ômega é o Bzinho I. E reciprocamente, se vale isso e vale isso, é porque o ômega está tanto no AK quanto está no BI. Então, o ômega está nessa interseção somente se vale essas duas coisas simultaneamente, tá? Então, eu posso representar da seguinte forma. Então, eu posso dizer que um ponto está na interseção, como envolve dois índices aqui. Então, ele é igual a K, que é igual ao BI. Eu vou chamar isso aqui genericamente de um coeficiente CIK, tá? Mas o que acontece com esse CIK? Na verdade, é o mesmo valor, tanto para o AK quanto para o BI. Então, digamos que o valor do AK seja 2, do BI seja 2, o CK vai ser 2, tá? CKI vai ser 2. Então, esse índice duplo é só para indicar que, com relação ao coeficiente AK, né, eu uso o índice K, e com relação ao coeficiente B aqui, eu uso o índice I, tá? Mas é um dos dois, é o mesmo valor. Bom, em seguida, aí a gente vai proceder à verificação dessa igualdade aqui, ó. Então, ó, eu começo com esse somatório. Somatório dos AKs P de AK, K variando de 1 até N, é igual ao somatório, né, K variando de 1 até N dos AKs, vezes a probabilidade de quem? No lugar do Azinho K, eu coloco essa partição dele. Então, isso que foi colocado aqui. Então, eu coloco essa partição
do evento. Então, essa probabilidade aqui. Como é a união disjunta, então isso vai virar um somatório. Aqui é união de 1 até m, então vai ficar um somatório de 1 até m. Então vai ficar somatório dos AKs vezes o somatório aqui dessas probabilidades com o i. Então percebam que para esse segundo somatório, o valor k está fixado. Então o valor A índice k está fixado, ele não depende do i aqui. Então eu posso jogar ele para dentro desse somatório, então foi o que eu fiz. Então ficou o somatório k de 1 até n, somatório i de 1 até m, azinho k, a probabilidade dessa interseção AKBI, certo? Eu estou trabalhando com essas interseções, então nessas interseções eu usei essa notação aqui, tá? Porque o que acontece? Pode acontecer de muitas dessas interseções, na verdade, ser o vazio. E aí, quando isso acontece, essas probabilidades vão ser zero. Então, esses casos das interseções serem vazias, não vai alterar o valor da soma, porque, na verdade, vai dar zero. Essa probabilidade aqui é zero. Então, a conta que vai aparecer, independente do valor que você colocar para o C cair, vai dar zero. E quando está na interseção não vazia, quando eu estou na situação de uma interseção não vazia, o que acontece é que esse CK pode ser tanto o AK, você pode usar tanto a notação AK quanto a notação BI, tá? Então, isso é esse comentário aí. E aí, ó, aqui eu estou com somas finitas, e aqui, né, com duas somas finitas. Eu já troquei aqui, deixa eu permanecer aqui, para não vai ficar confuso. Eu adiantei a troca das... Aqui eu continuo com Nzinho e aqui com Mzinho. Agora aqui eu troco. Então são dois somatórios finitos, eu posso trocar a ordem do somatório. Então aqui é um somatório com I. Tem que mudar aqui a letra também. Eu antecipei a troca, não devia ter feito. Somatório K e aqui o somatório I. Então, somatório com K variando de 1 até N, somatório com I variando de 1 até M, dessas coisas. Então, aqui é o mesmo somatório. Agora foi que eu troquei ó, a ordem aqui, ó. Então, o primeiro somatório K de 1 a N e o segundo I de 1 a M. Agora trocou. Somatório I de 1 a M, somatório K de 1 a N. E aqui as mesmas expressões. E aí o mesmo comentário que eu fiz aqui, vale aqui. O que acontece é que muitas dessas interseções, dependendo de uma situação geral, podem ser vazias, né? E aí essa probabilidade vai ser zero. Então esses casos não vão interferir nesse resultado, porque essa expressão vai dar zero. E nos casos em que você tem interseção não vazia, aí você tem isso daqui. Os CKIs, na verdade, tanto faz, A ou BI. Então, nesse caso, agora eu vou usar a letra BI. Então, eu vou trocar CKI pela letra BI, tá? Então, agora eu deixo essa ordem do somatório, troco o CKI por BI e vezes essas probabilidades, tá? Agora, nesse segundo somatório, o somatório é em K, não é em I. Então, esses BI são constantes. Então, eu posso jogá-lo para fora da somatório. Foi isso que eu fiz aqui. Somatório com I de 1 até M, BI vezes o somatório K de 1 até N dessas probabilidades. E esse somatório, na verdade, é a probabilidade dessa união aqui, ó. Somatório K de 1 a N, união K de 1 a N. Dos eventos disjuntos, a união desses eventos disjuntos, tá? Quem está variando aqui é o K e o I está fixado. Essa união disjuntas é isso aqui que eu observei, tá? Então, eu usei essa relação na primeira parte, né? Agora, estou usando essa aí nessa parte final. Então, essa união aqui é, na verdade, o BI. Então, ó, o que foi que a gente chegou no final? Somatório com I variando de 1 até M, BI vezes essas probabilidades. Então, a gente começou com esse somatório, chegou que no final vale isso daqui, que era o que a gente queria realmente verificar, certo? Então, com isso fica verificado que a esperança está bem definida, ou seja, o valor da esperança independe, né? O valor da esperança que foi definido independe da forma como você representar a variável aleatória
desde que você pegue partições, né? Partições aqui dando o ômega. Então, eventos disjuntos, a união deles dando todo o ômega, tá? Essa é a observação. E aí fica provado isso. Bom, nesse próximo teorema eu vou listar as propriedades básicas que vão valer aqui no caso de variáveis aleatórias simples, mas que, na verdade, a maioria delas vai valer também nos casos gerais, mas a gente vai provar essas propriedades gerais, né, pouco a pouco. Primeiro para variáveis aleatórias simples e depois outros casos, tá? E a ideia é que essas propriedades que a gente vai precisar usar muito, né, na hora de resolver problemas, aplicar, enfim, a ideia é que vocês observem essas propriedades no caso geral. Vão valer sempre em qualquer circunstância, independente do tipo de variável que vocês estiverem trabalhando, sejam elas discretas, sejam elas contínuas, sejam elas singulares, sejam elas mistas, qualquer situação, as propriedades com esse formalismo abstrato, geral, qualquer situação, essas propriedades vão ser válidas e você não tem que ficar demonstrando caso a caso. Então, sejam x e y, variáveis aleatórias simples, no mesmo espaço de probabilidade, e alfa um número real, é uma constante. Então, a gente tem o seguinte, faltou escrever. Então, primeiro, a esperança da constante é a própria constante. Bom, como assim a esperança da constante? A constante, na verdade, é um número alfa vezes a indicadora do espaço amostral, porque isso aqui vai dar sempre 1. Então, qualquer que seja a constante, você pode interpretar a constante como sendo uma variável aleatória simples dessa maneira. O valor da constante vezes a indicadora do espaço amostral todo. E aí faz sentido isso aqui que eu estou dizendo. A esperança da constante é a própria constante. Tá? Isso também está de acordo com a interpretação que geralmente se dá para a esperança, como sendo uma espécie de média. Então, a esperança também é chamada de valor médio. Então, se a variável não muda, então, seja, se ela é constante, o valor médio vai ser também a mesma coisa, não vai ser o mesmo valor. Bom, agora aqui uma propriedade de homogeneidade aqui, no caso, né? A esperança de alfa, da constante alfa vezes a variável aleatória simples x, eu posso tirar essa constante fora. Então, a esperança de alfa vezes x é alfa vezes a esperança de x. Aqui é a esperança da soma, a esperança de soma x mais y, a esperança de x mais a esperança de y. Naturalmente, isso aqui vai valer para um número finito qualquer, de variáveis aleatórias simples, mas a gente não vai discutir isso aqui, né? Vocês podem provar por indução o caso geral, se quiser. Se vocês pegarem n variáveis aleatórias simples, a esperança da soma delas é a soma das esperanças de cada uma, tá? Mas vamos ver esse caso aqui. Se você for provar isso por indução finita, o passo mais importante é esse. Segunda propriedade, a quarta propriedade, se a variável aleatória x é não negativa, né? Isso quer dizer que os valores x de ômega é maior ou igual a zero para todo ômega, então o valor da esperança também é maior ou igual a zero. A quinta, se x é menor que ou igual a y, são as duas variáveis, né, que eu estou trabalhando. X menor ou igual a y, então a esperança de x é menor que ou igual a esperança de y. E a sexta e última, esperança do módulo, o módulo da esperança é menor que ou igual a esperança do módulo. Então, como se você estiver dizendo que você pode passar o módulo para dentro da esperança, mas você não vai ter igualdade, você vai ter desigualdade, ok? Então, essas propriedades são importantes, elas vão valer, vou dar destaque aqui para essas aqui, né? Claro que a primeira era bem básica, bem trivial, mas essas propriedades vão valer na situação geral, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas a gente tem que primeiro prová-las para o caso de variáveis aleatórias simples, porque é o mais básico. Um comentário que eu esqueci de fazer aqui, ó, a variável x, por hipótese, a variável x e a variável y são variáveis aleatórias simples. Aí aqui eu estou pegando a x vezes um número alfa. A pergunta é, isso daqui vai dar uma variável aleatória simples, tá? Então, vocês devem lembrar do vídeo aqui que eu recomendei revisar.
vocês devem verificar que eu pedi para vocês fazerem como exercício. Se eu pegar uma variável aleatória simples e multiplicar por um número, o resultado ainda é uma variável aleatória simples. Se eu pegar duas variáveis aleatórias simples e somá-las, o resultado ainda é uma variável aleatória simples. Então, vou usar essas propriedades aqui, ó. Por isso que é importante revisar, caso não estejam lembrando. Só trocando o nome lá, função mensurável, por variável aleatória, mas é exatamente a mesma coisa. Então, a primeira pergunta que vocês poderiam fazer, porque eu só defini a esperança para variável aleatória simples. Se isso daqui não resultar em uma variável aleatória simples, tecnicamente eu não posso falar disso aqui, porque eu não sei ainda o que é isso. Mesma coisa aqui, x e y são variáveis aleatórias simples. A soma também é uma variável aleatória simples, então foi isso que eu pedi como exercício que vocês verificassem no vídeo que eu mencionei. Então, se a soma for uma variável aleatória simples, então a esperança dela está bem definida. Mas se não for, aí não faz sentido falar disso. Então, esse comentário aí para fazer essa conexão com uma coisa que a gente já viu. Mas vocês já sabem, x é simples, se eu multiplicar por um número, o resultado é uma variável aleatória simples. Pego duas simples e soma, o resultado é variável aleatória simples. Aqui também, tecnicamente, é a mesma coisa com o módulo, apesar que eu não deixei isso como exercício, deixa eu colocar aqui então. Deixa eu colocar como exercício aqui, vocês verificarem isso. Se x é simples, então o módulo de x também é simples. Porque valem os mesmos comentários, ó. Se não for simples, aí não faz sentido falar essa esperança aqui. Então, a primeira coisa a ser observada é isso. Então, isso aqui vocês podem entender como exercício aí, além desses que eu tinha comentado. Eu não vou provar essas propriedades todas, tá? Eu vou provar só a 5 e a 6 e eu vou fazer um comentário sobre a propriedade 3, que na verdade é a mais interessante, tá? Então, para aprovar essas 5 aqui, eu vou usar as propriedades anteriores. Então, prova da propriedade 5. Então, eu tenho x e y, x menor que ou igual a y, então x menor ou igual a y. Naturalmente, isso aqui equivale a dizer que a diferença, né, y menos x é maior ou igual a zero. E aí, usando a propriedade 4, né, admitindo aí que vocês, como exercício, fizeram a escrita dela, então a diferença é uma variável aleatória não negativa. Então, a esperança de y menos x é maior ou igual a zero, tá? Usando a propriedade 4. Logo, então eu vou fazer essa conta, calcular a esperança de y da seguinte maneira. Então, a esperança de y, aqui tudo entre colchetes, eu tenho y, eu somo e subtraio x, tá? Não vai alterar nada. Então, eu posso escrever y como sendo x mais, entre parênteses, y menos x, tá? Esse y menos x aparece aqui. E aí, agora eu vou usar a linearidade, que é a propriedade 3 aqui, né? Esperança da soma. Então, isso vai ficar a esperança de x mais a esperança dessa diferença. E essa diferença, né, como foi observado aqui, ó, usando a propriedade 4, essa diferença é maior ou igual a zero. Então, esse número é maior ou igual a zero. Então, o que acontece? Você está com a esperança de x e somando um número, né, um valor que ou é zero ou é positivo. Então, claramente, esse resultado aqui dessa conta é maior ou igual que esse valor. Então, se isso aqui for zero, vai ser exatamente igual. Se isso aqui for positivo, vai ser maior, tá? Então, com isso, usando as propriedades 4 e 3, a gente tem provado a propriedade 5. Para provar a propriedade 6, primeiro uma observação relativa a módulo. O módulo de um número A é menor que ou igual a um número B, somente se o número A tiver entre menos B e B, tá? Uma observação simples, só para lembrar. E aí eu vou usar isso aqui para provar isso. Bom, a gente tem o seguinte. Bom, claro que x é menor que ou igual o seu módulo e maior que ou igual o seu módulo com sinal trocado, tá? Com sinal trocado não, com sinal negativo, porque o módulo é sempre maior ou igual a zero. Então, naturalmente, vale isso daqui. Então, eu tenho duas desigualdades, essa variável aqui, essa desigualdade, e essa. Então, eu vou usar a propriedade 4 duas vezes, propriedade 5, aliás, propriedade 5 duas vezes. Uma para essa desigualdade e outra para essa desigualdade aqui.
Então, para essa primeira desigualdade, então eu vou ter a esperança de menos módulo de x é menor que ou igual a esperança de x. E esse menos, na verdade, multiplicação por menos 1, sai fora do sinal da esperança pela propriedade 2, tá? Então, eu fiz aqui, vai ficar a esperança desse menos módulo x menor que ou igual a esperança de x. E o menos sai fora, e foi isso que eu escrevi aqui. Agora, usando a desigualdade aqui, a propriedade com essa desigualdade, eu vou ter a esperança de x direto menor que ou igual a esperança do módulo de x. E aí o que eu tenho aqui é que a esperança de x é menor que ou igual a esse valor, maior que ou igual ao mesmo valor, só que com sinal de menos. Então, essa condição aqui, ó, é essa condição, essa observação com a esperança e com a esperança do módulo. Então, daí eu tenho que o módulo da esperança de x é menor que ou igual à esperança do módulo de x, tá? Então, a gente vai generalizar essa propriedade também, então, não só para variáveis aleatórias simples, mas para outros tipos de funções, além da função módulo, um pouco mais para frente. Bom, agora as outras eu vou deixar como exercício, aqui exercício, então, isso aqui vocês só tem que observar o quê? A variável aleatória simples, os valores possíveis, se isso aqui é a representação, digamos, da variável aleatória simples, esses são os valores possíveis. Se você está dizendo que a variável é maior ou igual a zero, esses números são maiores ou igual a zero, tá? Esses números aqui são maiores ou igual a zero. E aí, no cálculo da esperança, pela definição, você só vai estar somando valores maiores ou igual a zero. Então, isso aqui é maior ou igual a zero, isso aqui é maior ou igual a zero. Então, essa propriedade é bastante simples de verificar. Essa aqui é bem óbvia também. Essa daqui também é bem tranquila. Aqui é um pouquinho mais, digamos, elaborada, seria essa daqui. Porque vocês estão trabalhando com duas variáveis aleatórias, não necessariamente elas vão ter a mesma representação. Então, digamos, por exemplo, que eu aqui eu tenho a representação para a variável x, né, x como sendo o somatório AK, indicadora de AK, com K variando de 1 até N, e a representação para Y, um somatório BI, indicadora de eventos BIs, com o I variando de 1 até M. Então, a quantidade de parcelas não precisa ser a mesma, os coeficientes não precisam ser os mesmos, mais importante ainda, os eventos não precisam ser os mesmos. Então, pode ser que para a variável x, por exemplo, você esteja usando uma situação assim, para a variável y, uma situação assim. Então, vocês estão com representações considerando partições diferentes. Aí não tem como vocês trabalharem com a esperança para a soma se vocês ficarem usando uma partição para a variável A e outra partição para a variável B. O que vocês vão ter que fazer? Usar uma partição comum para as duas. Na hora de fazer a soma, vocês vão ter que escrever a soma da seguinte maneira: como uma variável aleatória simples, a soma x mais y, mas como sendo, vai ser um somatório duplo, né? Vai ser um somatório duplo, coeficiente C e K, probabilidade da interseção AK inter BI, tá? Então, é essa mesma ideia que foi usada aqui, ó, por isso que eu fiz questão de representar essa mesma ideia que foi feita aqui, vocês vão usar para provar essa propriedade 3, porque foi o que a gente fez aqui. Pegamos partições diferentes, mas no final, com essas duas partições diferentes, a gente construiu uma partição comum, né, uma partição única para a variável aleatória, para que no final chegasse com essa igualdade aqui. Então, aqui vocês vão fazer a mesma ideia para fazer o quê? Começar aqui calculando a esperança da variável que é a soma e depois chegar no final que vai dar esse somatório aqui, tá? Então, esse exercício aqui eu considero como sendo o mais importante por causa dessas observações que eu fiz aqui e dessas ideias, tá? Então, vejam isso aí nos estudos de vocês e aí completa a demonstração com as propriedades, provando as propriedades 1, 2, 3 e 4. Bom, em seguida aqui a definição, a gente vai definir a esperança para variáveis aleatórias não negativas. Então, o que é isso exatamente? A gente começou definindo esperança para variáveis aleatórias simples.
A definição é direta e é direto mesmo fazendo a conta. Então, quando eu defini a esperança de variável aleatória simples, né, eu peguei a representação e disse, a esperança, por definição, é essa conta aqui que a gente tem que fazer. É exatamente essa conta. Agora, para variável aleatória não negativas, a gente vai definir, só que aí de uma maneira um pouco diferente e usando o que a gente já sabe sobre variável aleatória simples. Então, dado uma variável aleatória x maior ou igual a zero no espaço de probabilidade, então define-se a esperança de x como sendo isso daqui. Então, a esperança de x é o supremo das esperanças, né? Isso aqui são números, para toda S maiúsculo pertencendo a esse conjunto aqui, esse conjunto E caligráfico, onde E caligráfico é o conjunto das variáveis aleatórias simples não negativas, tal que satisfazem essa condição. Então, as S's, todas elas, né, são menores ou igual a x. Então, a gente diz que as S são dominadas pela x, ou que a x domina a S. Então, pega esse conjunto E caligráfico, conjunto das variáveis aleatórias simples, não negativas com essa propriedade, e aí eu pego todas elas, né? Imagine que a gente pega todas elas e faço essa conta aqui, que é o cálculo que eu já aprendi a fazer, o cálculo de esperança de variável aleatória simples. Quando eu faço essa conta, para cada variável eu tenho um número real. Então eu vou ter esse conjunto aqui, um conjunto de valores, números reais, tá? E aí eu pego o supremo delas, esse supremo, inclusive, podendo ser mais infinito, tá? Aqui eu não estou dizendo que esse supremo é finito, não. Ele pode acontecer de valer mais infinito. Então, por definição, a esperança de x é o supremo de todas essas esperanças quando você trabalha com todas as variáveis aleatórias simples, não negativas, satisfazendo essa condição, tá? Então, essa é a definição para variável aleatória não negativa. Quem fez um curso já, quem estudou alguma coisa de medida e integração de Lebesgue, deve estar percebendo isso daqui, que é exatamente a definição da integral de Lebesgue, no caso aqui, num contexto mais abstrato, integral de Lebesgue abstrata. Mas uma coisa que tem que ser observado é que, observem que se o conjunto E for vazio, ou seja, se não existir nenhuma variável aleatória simples, não negativa, satisfazendo essa condição, se esse conjunto for vazio, então, a rigor, isso aqui pode perder o sentido. Então, a primeira coisa que tem que ser observado é que esse conjunto é não vazio. Então, essa observação aqui, esse conjunto é não vazio. Aí eu deixo para vocês pensarem, por quê? Então, se verificar que ele é não vazio, vocês têm que exibir pelo menos uma variável aleatória satisfazendo essa condição. Então, pelo menos uma variável aleatória simples satisfazendo essa condição. Se vocês exibirem uma variável aleatória simples satisfazendo essa condição, esse conjunto não vai ser vazio e isso aqui vai fazer sentido, né? Com a possibilidade de ser mais infinito também. Mas isso é bem simples, por isso eu deixo para vocês pensarem também. Bom, seguindo aqui, então eu vou ter primeiramente esse teorema, se x e y são variáveis aleatórias no espaço amostral, no mesmo espaço amostral, tá o que x é maior ou igual a zero e menor que ou igual a y, né? Então, consequentemente, y também é maior ou igual a zero. Então, a esperança de x é menor que ou igual a esperança de y. Então, veja, se x é maior ou igual a zero e x é menor que ou igual, x é menor que ou igual a y, então y vai ser maior ou igual a zero. E aí faz sentido falar da esperança de y e esperança de x, porque essa definição aqui é para variáveis aleatórias não negativas, tá? Por enquanto a gente tem essa definição apenas, e variável aleatória simples. Outra observação, que na verdade isso é a propriedade aqui que eu provei, propriedade 5, que eu provei para variáveis aleatórias simples. A prova é bem tranquila. Então é a mesma propriedade, essas propriedades também vão existir para todos os casos, mas a gente vai ter que fazer essas provas assim, passo a passo. Então, primeiro foi feito para variáveis simples, agora vai ser feito para variáveis aleatórias não negativas. Então, é a propriedade 5 só
um pouco mais destacada para variáveis aleatórias não negativas. Bom, então vamos provar? Então, primeiro eu vou chamar aqui, sejam o conjunto das variáveis aleatórias simples não negativas, tais que, variável S, tais que S é menor que ou igual a X, tá? Então, é esse conjunto aqui que vai me definir, vai garantir a definição da esperança de X. Vou chamar de E barra o conjunto das variáveis aleatórias simples, S barra maior ou igual a zero, S barra não negativas, tais que S barra é menor que ou igual a Y. Então, é esse conjunto que vai me garantir a definição da esperança da variável Y. Então, só trocando aqui x por y, S por S barra, E por E barra, tá? Então, esses dois conjuntos aí, um para a esperança de x, o outro para a esperança de y. Tá? Então, por definição, a esperança de x é esse supremo das esperanças das variáveis simples em E. Esperança de y é o supremo da esperança das variáveis simples S barra em E barra, tá? Então, essa é a definição. Também, se eu pegar uma variável S qualquer no conjunto E são as variáveis aleatórias simples não negativas menores que ou igual a x. Se eu pegar uma variável qualquer nesse espaço, então eu vou ter S maior ou igual a zero e menor que ou igual a x, porque é a definição do espaço E. Então, é a definição do conjunto E. Só que pela hipótese eu tenho que x é menor que ou igual a y. Então, eu tenho essa hipótese aqui. Então, automaticamente, qualquer que seja a variável no espaço E, né, no conjunto E, ela vai ser o quê? Vai ser também menor que ou igual a y, tá? Então, o que eu tenho daqui, ó, isso aqui implica que a S está em E barra. Então, como é uma qualquer do conjunto E, isso quer dizer que o conjunto E está contido no conjunto E barra. Então, esse conjunto aqui é um subconjunto do conjunto E barra. E aí eu vou pegar e calcular todas as esperanças, né, de todas as variáveis aleatórias simples do conjunto E barra, como todos do conjunto E. Como todos esses elementos também são elementos do conjunto E barra, então esse conjunto aqui está contido nesse. O conjunto desses valores está contido no conjunto desses valores. Então, se esse conjunto está contido nesse, eu vou pegar o supremo desse conjunto e o supremo desse. Então, o supremo aqui, o supremo sobre o conjunto E é menor que ou igual ao supremo sobre o conjunto E barra, tá? Então, essa propriedade suprema aqui, vocês devem lembrar, tá? Por exemplo, uma maneira simples de lembrar disso, penso com intervalos. Então, se eu tenho aqui na reta, pego, digamos, um intervalo aqui grande, esse intervalo aqui em azul, e um intervalo contido nele, intervalo menor, tá? Então, o supremo desse conjunto é menor que ou igual ao supremo desse. Então, a ideia é análoga ao que está aqui. Então, o supremo desse conjunto é menor que ou igual ao supremo dele. Já ínfimo inverte, né? Se eu estivesse trabalhando com ínfimos aqui, o que ia acontecer? O ínfimo desse é maior ou igual que o ínfimo desse. Então, o ínfimo do conjunto que está contido é maior que ou igual ao ínfimo do conjunto que contém. Já com sup preserva isso. Então, o sup do conjunto que está contido é menor que ou igual ao sup do conjunto que contém, tá? E aí eu chego onde eu queria, que é essa desigualdade, tá? Bom, e as outras propriedades? Então, como eu comentei, né, essa propriedade que eu acabei de provar é, na verdade, a extensão dessa propriedade aqui para variáveis aleatórias simples e as outras, né? Principalmente essas duas aqui que são as que merecem mais atenção. As propriedades de linearidade. Como é que a gente vai provar? Aqui seria mais trabalhoso se eu fosse tentar fazer com a definição direto. A maneira mais prática é fazer de um modo diferente, mas aí a gente precisa de um resultado, que é esse teorema aqui, que é o teorema da convergência monótona. Então, esse resultado aqui é extremamente importante em probabilidade, em análise em geral, e a gente vai usar esse teorema para provar essas outras propriedades aqui. Então, eu vou usar esse teorema aqui para provar, por exemplo, provar essas duas propriedades. Elas vão ser feitas usando esse teorema aqui.
Mas esse teorema, a finalidade dele, obviamente, não é só essa. Não tem como exagerar na importância desse resultado, na probabilidade, na análise em geral e nas aplicações desses assuntos. Então, sejam x1, x2, etc. variáveis não negativas. Então, a sequência de variáveis aleatórias não negativas. Por que não negativas? Porque eu só posso falar de esperança por enquanto de variável aleatória não negativa. Depois que eu vou falar de variável aleatória no caso geral. Mas por enquanto eu só sei falar de esperança de variável aleatória simples e de esperança de variáveis aleatórias não negativas. Então, sejam x1, x2 variáveis aleatórias não negativas, podem ser simples, inclusive, tá? Qualquer tipo de variável aleatória não negativa. Todas no mesmo espaço, tais que a xn cresce para x. Então, vocês revisem no mesmo vídeo que eu recomendei revisar, para revisar sobre funções simples, vocês vão ver lá também uma discussão sobre essa questão de sequência monótona não decrescente, né, e crescendo para um valor. Só que lá eu falo de função mensurável. Mas como eu já observei várias vezes, variável aleatória e função mensuráveis são sinônimos aqui no contexto da probabilidade. Então tudo que eu falar lá, vocês fazem a mesma coisa, trocando função mensurável para variável aleatória simples e trocando lá a notação f de função pela notação x maiúsculo de variável aleatória, tá? Então isso tá lá nesse vídeo também, só que nesse contexto mais geral. Então eu tenho uma sequência de variáveis aleatórias não negativas e elas crescem para uma variável aleatória x. Então quer dizer que xn é menor que ou igual a xn mais 1 e elas convergem, o limite delas vai ser uma variável aleatória x, tá? Então, o limite da esperança de xn é igual à esperança de x. O que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente calcula as esperanças de xn e essa sequência xn tem um limite. Então, uma coisa importante, uma propriedade que a gente sempre gosta de exibir, é se a gente pode passar o limite para dentro aqui, né, no caso da esperança. Então, o que está sendo dito aqui é que sim, nessas condições, né, o limite da esperança das xn é a esperança do limite, porque essa x é a limite das xn. Então, é como se eu estivesse dizendo que eu posso jogar o limite para dentro das esperanças. Esse limite aqui é a esperança do limite. Então, esse é o resultado do teorema da convergência monótica, que a gente vai abreviar muito assim, TCM. A prova, aqui a gente não vai dar, nesse momento, se preocupar com ela não, tá? A prova está no livro do Barry James, no final do capítulo, que trata de esperança matemática. Então, quem quiser pode consultar lá, mas eu recomendo que, para quem está vendo o assunto pela primeira vez, não se preocupem com a demonstração disso. A gente, por uma questão de tempo também, se eu tiver condição com relação ao tempo, eu gravo um vídeo, né, com a prova, mas será um vídeo exclusivo só para demonstrar o teorema da convergência monótona, que a prova fica um pouquinho grande e tomaria bastante tempo do vídeo. Eu não quero fazer vídeos muito grandes. Então, por enquanto, vocês apenas entendam o resultado. Nesse vídeo a gente não vai fazer essas demonstrações que eu mencionei. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou demonstrar essas duas propriedades. E eu vou demonstrar essas duas propriedades usando o teorema da convergência monótona. Então é importante que vocês entendam ele, para vocês entenderem essas aplicações que vão aparecer do teorema. E não se preocupem nesse primeiro contato com a demonstração desse teorema, que nesse primeiro momento do assunto de esperança é o teorema que tem a demonstração um pouco mais técnica e toma tempo para escrevê-la aqui e desenvolvê-la no vídeo. Então, dependendo do tempo, eu faço a demonstração, gravo um vídeo abordando apenas a prova desse teorema. Isso vai acontecer muito com outros resultados. Quando eu achar que a demonstração do teorema é apenas técnica demais e que toma muito tempo, eu vou postergá-la e dependendo do tempo, eu faço
um vídeo exclusivo só para demonstrar o teorema. Então esse é o primeiro caso e outros vão aparecer. Bom, então com isso eu concluo o vídeo. Começamos aqui a unidade 4 falando de esperança matemática, ou outros termos, valor médio, né? Esperança, o valor esperado, são termos sinônimos. Esperança de uma variável aleatória, valor médio de uma variável aleatória, valor esperado de uma variável aleatória, etc. Então a gente começou com a definição mais básica, que é a definição de esperança para variável aleatória simples. Vimos as propriedades básicas, a gente vai precisar usar sempre. Essas propriedades, nesse caso, são demonstradas fazendo a conta mesmo, diretamente, né? Depois definimos a esperança das variáveis aleatórias não negativas, onde a gente precisa da definição para as variáveis simples. Vimos uma propriedade, né? E aqui eu concluí com o teorema da convergência monótona, que vai ser muito importante aqui em várias coisas que a gente vai fazer. Então deixei alguns exemplos, alguns exercícios para vocês complementarem o que eu falei e com os estudos de vocês aí, e vocês vão poder também consultar essas referências. Essa daqui para esse tópico eu não recomendo tanto não, tá? Na verdade, também esse livro aqui eu considero um pouco confuso, né? Especialmente nesse tópico de esperança matemática, e eu considero ele confuso. Então, vocês leiam também, estudem o capítulo de esperança matemática desse livro, e essa parte, né, o teorema da convergência monótona, por exemplo, está no final do capítulo, lá no finalzinho que ele fala do teorema da convergência monótona e também apresenta a demonstração deles. Mas não se preocupem com a demonstração desse teorema por enquanto. Bom, e com isso eu concluo o vídeo. Até o próximo e tchau.